Há apenas 3 semanas do referendo, a margem entre os dois lados da campanha está diminuindo. Uma recente pesquisa realizada pelo Guardian mostrou uma divisão de 52%, 48% a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Este é um assunto muito sério para o Reino Unido e também para a Europa. E o nosso convidado de hoje para discutirmos a questão e o impacto sobre a economia é o professor de microeconomia da Universidade de Genebra, Michel Girardin. Boa tarde, Michel. Boa tarde. Sim, eu tive um choque na manhã de segunda-feira, quando vi os resultados dessa pesquisa, que foram, na verdade, uma inversão da tendência, porque até então, os votos para a campanha a favor da permanência do Reino Unido estavam na frente, apesar da redução da margem de liderança. Talvez isso tenha acontecido por causa da participação de David Cameron em um programa de TV no domingo, onde seus argumentos foram razoáveis em termos econômicos, mas não tão bons em relação à questão da imigração. A imigração é o maior problema para as duas campanhas, e o debate não está certo, porque os que defendem a permanência na União Europeia apontam para os altos custos de uma saída do Reino Unido. E David Cameron está sendo acusado de alarmar a população com cenários de guerra e profunda recessão caso o país deixe o bloco. Portanto, os que defendem a permanência destacam os enormes custos de uma saída, e os que votam a favor de uma Brexit destacam os altos custos, em termos políticos relacionados à crise migratória na Europa. Nesse sentido, não há equivalência entre os dois argumentos economia versus imigração. O avanço da campanha a favor da saída do Reino Unido já está refletindo nos números da economia, como você mencionou. Campaign is gathering momentum. You can really see that it's kind of taking, well, it's nearly taking the lead now, which is clearly has a big impact, which is already perceptible in the economic figures. That's right. As you have pointed out. Right. Sim, e nós podemos notar nesse gráfico que o crescimento no Reino Unido está desacelerando. E, na verdade, pesquisas industriais indicam que 50% das empresas estão adiando ou cortando gastos no Reino Unido, nesse período que antecede o referendo em 23 de junho. A linha azul no gráfico também mostra que a confiança empresarial está diminuindo no momento. Portanto, os temores de uma saída do Reino Unido da União Europeia já estão refletindo no crescimento do país. Os efeitos também estão se refletindo na Libra. Sim, a Libra tem caído, mas é importante lembrar que essa queda já vem acontecendo há um bom tempo. Neste gráfico, a linha vermelha representa o par Libra-Franco-Suíço. Is the sterling versus the Swiss franc. Okay, so we're comparing. Sim, mas isso seria um pouco injusto com a Libra. Certo, mas você sabe a que preços a Libra estava sendo negociada diante do franco suíço quando o mecanismo de taxa de câmbio fixa da Bretton Woods foi adotado em 1973? Eu não me lembro. 12 francos suíços para uma Libra. Atualmente a taxa é de cerca de 1,40. Nesta linha azul no gráfico, que representa a taxa de câmbio efetiva real diante da cesta de moedas, também podemos notar a correlação com a queda da Libra. A measure we can think of for a currency, that's the real effective exchange rate. So it's against the basket in real terms. Nesse sentido, respondendo à sua pergunta sobre o futuro da Libra, a melhor resposta está nesta linha azul. A ideia básica é que essa linha deveria estar estável, sem desvios excessivos. Portanto, é possível tirar algumas medidas, como desvios de paridade do poder de compra, e a conclusão dessa análise é que não estamos muito longe de um valor justo. Então, é possível que haja uma queda, caso o Reino Unido deixe a União Europeia, mas ela seria limitada. The conclusion by looking at this blue line is that we are not very far from fair value. So yes, there could be some downside
if Brexit were to materialize, but we are not very. The downside is limited. Que tipo de efeito a saída do Reino Unido do bloco terá sobre o mercado de equities britânico? Considerando essa taxa de câmbio efetiva real, podemos ver neste gráfico, através do MSCI nesta linha vermelha, que a correlação é muito estreita entre o mau desempenho do mercado britânico e do mercado mundial de equities. A linha azul da taxa de câmbio efetiva real está representada de forma inversa. Por exemplo, a escalada dessa linha azul entre 2007 e 2009, na verdade, mostra um enfraquecimento da libra em termos efetivos reais. Isso coincide com um período de fraco desempenho do mercado britânico de equities, em comparação com o mercado mundial, simplesmente porque o Reino Unido, entre os países desenvolvidos, é o país com maior participação de empresas no índice FTSE 100, que dependem da demanda externa. Apenas 23% das empresas do mercado de equities britânico no FTSE 100 são domésticas em termos de vendas. A proporção é muito maior na zona euro, a 56%, e ainda maior nos Estados Unidos, a 70%. In terms of sales, that proportion is much higher in the Eurozone, it's 56%. And still much higher in the US, it's 70%. Portanto, para uma negociação mais tradicional, onde você compra quando a expectativa é de depreciação da moeda, como acontece no Japão, por exemplo, o Reino Unido é a melhor opção. Em outras palavras, você está dizendo que o Reino Unido está se beneficiando de uma indústria com foco em exportações. O aumento do valor no mercado de equities britânico também está relacionado a vendas para mercados emergentes? Sim, o mercado britânico também está muito exposto às tendências dos mercados emergentes, em se tratando da China, que é o principal foco entre os mercados emergentes. Os temores de uma crise estão se dissipando e a economia do país está se saindo bem, o que também é um argumento positivo para a exposição do Reino Unido aos mercados emergentes. That is also a positive argument to get exposure around the UK because it's very exposed to emerging markets. O impacto de uma saída do Reino Unido sobre a União Europeia não tem sido muito discutido, mas tem sido publicado e discutido em relação aos efeitos negativos de uma Brexit sobre o Reino Unido. Mas qual será o impacto sobre a União Europeia? Em termos econômicos, o impacto certamente será menor. A participação das exportações da zona euro para o Reino Unido é de cerca de 8%. Já as exportações britânicas para o bloco equivalem a 44% do total. Portanto, os cenários são variados e os apresentados pelo Tesouro do Reino Unido são muito assustadores. Nesse sentido, David Cameron poderia estar alarmando a população com esses cenários terríveis, mas certamente os efeitos serão muito piores para o Reino Unido do que para a União Europeia, em uma proporção de 5 a 10 vezes em termos de impacto sobre o crescimento. Very scary. I think we can make a point here that David Cameron is scaremongering the population by these terrible scenarios. But it's certainly going to be much worse for the UK than for the European Union if there's a Brexit. But I would say we can estimate 5 to 10 times worse for the UK than for the impact on growth than for the European Union. Entretanto, o problema não é tão econômico e sim mais político. A saída do Reino Unido poderia chamar atenção para o fracasso dessa instituição de 28 nações. Os temores poderiam se espalhar e a Suécia poderia ser a próxima a deixar o bloco, caso haja um referendo no país. Yes, there will be fears, contagions, give other examples.
Probably Sweden would be next. This is a country where the gap between, if asked, would there be a referendum? Would you be leaving or staying? Should I stay? Should I go? Probably Sweden will be next. So, portanto, para os mercados em geral, isso não seria muito bom. Nós já passamos pela ameaça da saída da Grécia e agora do Reino Unido. E talvez da Suécia no futuro. Os bancos centrais também poderiam cortar suas injeções de liquidez, e essas ameaças não são muito favoráveis aos mercados. Uma das maiores questões, independentemente do resultado do referendo britânico, é se a administração central da União Europeia vai captar a mensagem e aprender com os erros, porque ouvimos muitas ameaças e criticismo, mas não vemos uma autoavaliação das autoridades da União Europeia em se tratando de suas responsabilidades pela iniciativa de países de deixar o bloco. Self-evaluation from the EU authorities as to how responsible they are for countries wanting to leave. Margaret Thatcher costumava dizer que a União Europeia era mal concebida e ela estava certa. Para colocarmos em perspectiva, a integração da União Europeia foi baseada em um ponto de vista monetário, mas ainda não há disciplina na política fiscal. Não é possível governar um país formado por 28 estados com políticas fiscais e orçamentárias independentes. Isso não está funcionando como vimos no caso da Grécia. Basically, you cannot rule a country made of 28 states who each run their fiscal policy, their budget policy independently. It's not working. We saw that in Greece. O que está incomodando os eleitores britânicos é essa ideia de que Bruxelas está no comando das ações do Reino Unido, em termos de gastos e subsídios agrícolas, por exemplo. Entretanto, se quisermos que a União Europeia funcione, como Victor Hugo disse, se transforme nos Estados Unidos da Europa. Não poderemos ter uma única política monetária e 28 políticas fiscais diferentes. Esse é o preço a se pagar pela afiliação à zona euro. Na Suíça, por exemplo, os cantões são independentes até um certo ponto, mas precisam de um Estado federal e para isso cedem parte de suas soberanias para uma autoridade centralizada. Esse é o preço a se pagar. But you need a federal state, and basically you need to give up some of your sovereignty to a centralized authority. This is actually the price to pay. There's no free lunch here. Muito obrigada por conversar com a gente, Michel. Obrigado pelo convite.